Meus prezados irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Quero louvar a Deus pela sua vida que está nos assistindo através deste vídeo. Neste momento nós estamos dando início a este culto e gostaríamos de orar a Deus pela sua vida. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, estamos mais uma vez diante da tua presença para falarmos do teu amor e da tua graça, Senhor. Queremos neste momento pedir a tua bênção, a direção do Senhor sobre este culto, que o Senhor venha falar em cada coração, meu Deus, trazendo o conforto, a esperança, a cura àqueles que se encontram enfermos. Deus eterno, em nome de Jesus, permaneça conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Neste momento, nós iremos ouvir 2 louvores da nossa harpa cristã e eu quero convidar aqui o cooperador irmão Francisco Viana para louvar a Deus juntamente com todos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Vamos louvar a Deus com 2 hinos da harpa cristã, com o número 141. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te oferecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Vamos louvar a Deus com o número 5 da harpa cristã. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, com hóstias verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar.
Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo, ó Deus, consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma cede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 14. Eu quero meditar a palavra de Deus nos versos de número 13 e 14. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Meus prezados irmãos, o texto sagrado que ora acabamos de proferir é um texto sobremodo conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e a cada vez que meditamos na palavra, o Senhor fala conosco por meio da sua palavra. E Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem uma palavra para o seu coração. O contexto destes versículos lido vai nos relatar a história dos filhos de Israel e a sua saída da terra do Egito. Nós encontramos na história sagrada que Deus realizara através da vida de José uma grande obra no Egito. Um grande livramento Deus deu ao seu povo, porque José fora vendido como escravo aos ismaelitas, e os ismaelitas venderam José para o Egito. No Egito, Deus abençoou a vida de José, e da condição de escravo, José passa a ser governador no Egito. Mas vai nos dizer a história que, sobrevindo a fome sobre a terra, Jacó e toda a sua família descem para a terra do Egito. E sendo José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração faleceram todos eles, os filhos de Israel se multiplicaram ou se frutificaram e aumentaram muito na terra do Egito. E um novo rei se levantou no Egito, que não conhecera José, e Israel passou a ser inimigo do rei do Egito.
A história nos diz que o rei do Egito viu que o povo de Israel era muito mais poderoso do que eles e disse: vamos cuidar para que eles não se multipliquem e pelejem contra nós. Então os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas. E enquanto mais eles afligiam os filhos de Israel, mais o povo de Israel se multiplicava e crescia. Os egípcios fizeram dos filhos de Israel escravos, fazendo-os amargarem suas vidas com dura servidão, trabalho braçal. E o Senhor estava com os seus olhos voltados para o seu povo, para Israel. E a palavra de Deus nos diz no relato sagrado que o Senhor disse: tenho visto a aflição do meu povo, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Esta era a promessa que Deus havia feito aos seus filhos, de dar-lhe uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele recusa deixar ir o meu povo. E a palavra de Deus vai nos dizer então que Deus envia 10 pragas sobre a terra do Egito. Não entrarei aqui na descrição de todas estas pragas, mas quando observamos o relato bíblico, nós observaremos que depois da última praga, ou seja, a morte dos primogênitos, Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo. E partiram então dos filhos de Israel 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Estudiosos afirmam que contava-se ali um total de aproximadamente 2 milhões de pessoas, e a palavra de Deus vai nos trazer o relato que durante 430 anos Israel habitou no Egito. E depois que passou então este período de escravidão, agora chega o momento de encerrar esta escravidão. É hora de sair daquela terra, é hora de ser tirado da terra do Egito para experimentar uma nova realidade, um tempo novo. O novo de Deus estava chegando para os filhos de Israel. Mas nos diz o relato sagrado que o povo de Israel estava sendo tirado do Egito e de repente recebem uma ordem que deveriam voltar. E quando eles recebem esta ordem, eles precisavam obedecer esta ordem, porque era uma estratégia divina. Era o Senhor Deus quem estava ordenando que eles não seguissem por aquele caminho, mas que retornassem, porque Deus estava lhes dando uma estratégia diferente daquela que era a racional, daquela que era a mais lógica, porque a estratégia de Deus nem sempre condiz com a lógica humana, porque Deus tem planos além da nossa imaginação. Deus tem planos além daquilo que nós podemos imaginar ou diante daquilo que está perante os nossos olhos. Ora, é Deus quem dá a estratégia.
E Deus, conhecendo a capacidade dos seus filhos, entendendo as suas forças, as suas condições, Deus lhe dá a estratégia necessária, mas Deus manda que eles retrocedam naquele momento. Esse Deus estava mandando retroceder, era momento de retroceder. Quando Deus nos manda avançar, é hora de avançar, mas quando Deus nos manda retroceder, nós devemos retroceder em obediência à estratégia de Deus, ao plano de Deus, porque o plano de Deus é perfeito. E naquele momento, quando eles estão regressando, retornando, Faraó pensou que os filhos de Israel estariam desorientados, perdidos, sem saber para onde ir. Meus queridos irmãos, mas nesta hora, é hora de sabermos que é o momento de estarmos mais vigilantes. No momento em que o inimigo achar que nós estamos perdidos, desorientados, é o momento que nós devemos estar vigilantes, atento às estratégias de Deus, atento àquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. E quando Deus dá estratégia, o inimigo não consegue atender, compreender a estratégia de Deus, e o inimigo fica confundido, porque a estratégia de Deus, o plano de Deus, é um plano de livramento. O plano de Deus, a estratégia de Deus, é uma estratégia de crescimento. Nós estamos verificando nestes últimos dias, estamos passando pela crise do coronavírus e temos sentido no nosso coração o vazio, a ausência dos nossos cultos, dos nossos templos. Mas por outro lado, nós verificamos a estratégia de Deus de reunir as famílias nos seus lares, de reunir as pessoas em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, na oração. E então, se o inimigo pensou que esta estratégia pararia a igreja, está enganado, porque a igreja do Senhor, a igreja do Cristo vivo não são as paredes, mas a igreja do Cristo vivo são aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, que glorificam o nome do Senhor, que temem ao Deus de Israel. Então Deus deu a estratégia, e a estratégia que Deus dá aos seus filhos era uma estratégia que nos parece que pela ótica humana, nos parece que pela ótica racional, não seria a melhor estratégia. Mas as coisas de Deus, elas são feitas justamente para trazer confusão ao nosso inimigo, justamente para confundir os nossos inimigos. Naquela época, queridos, o povo de Israel estava sem lutar há cerca de 400 anos. Eles não tinham habilidade nem para segurar uma arma. Ora, é certo de que naquela época eles também não tinham o manejo e o preparo adequado para a guerra, e é por esta razão que Deus não permite que eles sigam aquele caminho, aquela rota que eles haviam traçado, mas Deus lhes dá uma estratégia diferente, uma estratégia que os levaria até o ponto que Deus havia estabelecido e os levaria com segurança. Nós estamos verificando que por estes dias, nesta crise que estamos atravessando, nós temos encontrado a força e a segurança necessária na palavra de Deus. O Senhor tem falado com as nossas vidas, o Senhor tem alimentado por meio da fé, o Senhor tem nos feito entender que o propósito dEle, que o plano dEle, que a estratégia dEle é uma estratégia que o inimigo não conhece. E quando nós observamos a estratégia de Deus, faz com que o povo siga,
Mas mais adiante, eles se deparam com uma grande circunstância, porque no texto do capítulo 14, versículo de número 9, diz a palavra do Senhor: e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pirairote, diante de Baal-Zefon. Versículo de número 10: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, clamaram ao Deus de Israel. Chegaram no momento de um estreito, no momento de uma adversidade, num verdadeiro beco sem saída. Mas quando nós estamos no beco sem saída, quando estamos na adversidade, nós sabemos que podemos clamar a Deus, nós sabemos que podemos elevar a Deus o nosso clamor, a nossa súplica. Nós sabemos que podemos entregar na mão daquele que nos dá o livramento dos nossos inimigos. E naquele momento eles clamam ao Senhor, mas eles estão agora preocupados, eles estão agora atônitos, eles estão agora, na verdade, o desespero bateu. É natural que o ser humano passe por momentos de aflição na vida, por momentos de desespero, por momentos em que a sua mente por um instante vai estar confusa, sem saber qual caminho seguir. Mas nesta hora, é hora de clamarmos pelo socorro divino, é hora de clamarmos pelo auxílio do alto. E a Bíblia Sagrada então vai nos afirmar que eles começam a invocar o Deus de Israel. Eles vão até Moisés, e Moisés lhes dá uma resposta no verso 11, e diz assim: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto. Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Verso 12: não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O desespero daquele povo leva a uma reflexão errônea, o desespero daquele povo leva a uma conclusão errônea, a conclusão de que seria melhor morrer no Egito. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, não seja precipitado na sua conclusão, não seja precipitado na sua decisão. Saiba que o Deus que fez a promessa na sua vida, saiba que é o Deus que prometeu levar-te a uma terra boa, a uma terra que emana leite e mel. A sua promessa está de pé, a promessa do Deus de Israel nunca falhou, a promessa do Deus de Israel jamais caiu por terra. A palavra de Deus, ela nos diz todos os dias, para cada dia do ano, nos 365 dias do ano, nós encontramos a palavra não temas. Não temas na segunda-feira, não temas na terça, não temas na quarta, não temas na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, não temas em janeiro, não temas em fevereiro, não temas em março, em maio, em abril, não temas em nenhum dos meses do ano. O Senhor está contigo, não temas. Mas quando eles se aproximam, era um momento de incerteza, era um momento em que eles ficaram inseguros.
sem armas, despreparados para a batalha. O povo estava à mercê do furor de Faraó. E agora o que fazer? E agora como reagir diante de uma ameaça tão perigosa? Meus queridos, a palavra de Deus nos dá a segurança de que nós temos aquele que é o general dos generais ao nosso lado. Nós temos ao nosso lado aquele que é o Senhor e o autor da vida. Nós temos ao nosso lado aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. Ora, muitas vezes o que escravizava este povo não era apenas o fato de estarem subjugados, não era apenas o fato de estarem servindo a Faraó, mas as suas mentes estavam presas, as suas mentes eram mesquinhas. Eles estavam lá achando que era melhor viver naquela condição do que buscar a liberdade que o Senhor tinha para eles. Tem muitas pessoas que estão presas porque as suas mentes são mesquinhas ainda. Para eles basta o alimento, para eles basta ter com que se alimentar, está tudo bem. Mas não, Deus tem algo maior. Deus tem uma terra que está reservada para a sua vida, meu irmão. Há pessoas que estão felizes apenas com aquilo, aquela porção, aquela migalha que ele tem sobrado. Mas o propósito de Deus, o plano de Deus é que você desfrute a promessa que o Senhor te fez, a promessa do Deus de Israel. Há pessoas que eles saem da escravidão, mas a escravidão continua nele. A sua mente precisa ser mudada, a sua mente precisa ser transformada, a sua mente precisa ser liberta. Algumas pessoas já saíram do Egito, e o Egito para nós significa o mundo. Há muitas pessoas que deixaram o mundo, mas ainda vivem com lembranças do mundo, ainda vivem com desejos de viver alguma coisa que ele viveu lá no mundo. Há pessoas que deixaram o Egito, mas lamentavelmente o Egito não o deixou. São pessoas que vivem o Evangelho, mas não vivem a transformação do Evangelho. Ainda se lembram de quando estavam no Egito, dos pecados que praticaram lá no Egito. Meu amigo, é tempo de viver o novo de Deus. É tempo de experimentar uma vida transformada por Deus. É tempo de experimentar uma transformação genuína, porque o Evangelho de Deus transforma. O Evangelho sem transformação não é Evangelho. O Evangelho sem mudança de vida não é Evangelho. O Evangelho de alguém que saiu do Egito, mas continua vivendo no pecado, no erro, no engano, no adultério, na prostituição, não é Evangelho este Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo nos transforma, nos liberta, nos muda, nos faz pessoas diferentes. As mentes destes filhos de Israel ainda estavam presas e eles precisavam se libertar, porque eles sentiam saudades, porque eles diziam: por que não nos deixou morrer lá? Seria melhor que morrêssemos lá no Egito. Meus queridos, mas no capítulo 14, verso de número 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor estava ali reafirmando a sua promessa,
O Senhor estava ali relembrando que eles tinham uma promessa da parte do Senhor. E quando Moisés diz ao povo: não temais, quer dizer, não tenham medo, não tenham temor, estais quietos, ou seja, estais tranquilos, estais sossegados, vede o livramento do Senhor. Meu querido, minha querida, talvez você está tomado de uma insegurança, de uma incerteza, talvez o seu coração está tomado de uma ansiedade, mas eu quero, em nome de Jesus, lançar esta palavra ao teu coração: não temais, estais quietos, vede o livramento do Senhor. Vede o livramento do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vedes o livramento do Senhor na tua casa. Vedes o livramento do Deus de Israel na tua casa, na tua família. O verso de número 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. É hora de confiar no Senhor. Eles estavam clamando, eles estavam suplicando, mas a palavra de Deus no verso 15 diz: por que clamas a mim? Porque estão clamando a mim. Ora, meus queridos, não era hora mais de debater, não era mais hora de ficar questionando entre si, não era mais hora de se preocupar, mas era o momento de seguir em frente, era o momento de avançar na fé, e esta fé tem que ser uma fé viva, uma fé dinâmica. A nossa fé não é uma fé racional. A fé, ela é transcendental, é uma fé viva, é uma fé dinâmica, é uma fé que nós depositamos no Senhor a nossa causa e podemos descansar tranquilamente, porque sabemos que Ele está agindo. Qual nível de fé você tem desenvolvido nestes dias? Qual nível de fé você tem praticado por estes dias? Acredite que o mesmo Deus que falou a Moisés, o mesmo Deus que esteve com o seu povo, o mesmo Deus que fez uma promessa de libertação a este povo, este Deus lhes assegurou as suas promessas. O mesmo Deus, o Deus que te prometeu, Ele assegura todas as suas promessas. E não importa quanto tempo passar, porque o tempo não vai apagar as promessas de Deus. Não importa como estejam as circunstâncias, porque as circunstâncias também não vão mudar a disposição de Deus, aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. E então o Senhor falou a Moisés, no verso 16 do capítulo 14: e tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Porque o que Deus faz é obra extraordinária. O que Deus faz é coisa grande, coisa que o homem não vai compreender. O que Deus faz é aquilo que o homem jamais na sua capacidade pode atingir, pode fazê-lo. O Senhor fala a Moisés: Moisés, toca, estende a tua mão
levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aqui Deus opera um grande milagre, aqui Deus opera um grande livramento ao seu povo. Eu quero trazer ao teu coração conforto, meu irmão. Eu quero trazer ao teu coração conforto, minha irmã. Você vai passar este mar. Este mar vai se abrir e você vai passar com os pés em terra seca por este mar. Porque o Deus de Israel é o teu Deus, porque o Deus de Moisés é o teu Deus. Interessante notarmos que Deus usa o que estava na mão de Moisés, e o que Moisés tinha na sua mão, uma vara, e ele disse: estende a tua mão, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Foi usando uma vara, e ao estendê-la na direção do mar, o Senhor fez abrir aquele mar. O nome do Senhor, Deus de Israel, foi glorificado. Deus é especialista em fazer coisas grandes a partir de coisas simples. Deus é especialista em fazer coisas extraordinárias a partir de coisas pequenas e insignificantes. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, verso 9, um rapaz tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e com eles Jesus alimentou uma multidão de quase 5.000 homens, e ainda sobrou 12 cestos. Em Juízes capítulo 15, versículo 15, a Bíblia diz que com uma queixada de jumento, Sansão feriu 1.000 homens. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 40, Davi tomou 5 pedras e com uma delas ele acertou a testa do gigante Golias e ele caiu com o rosto em terra. Em 1 dos Reis capítulo 17, verso 12, Elias com um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija profetizou, e da panela a farinha não se acabou e o azeite não faltou, porque Deus faz coisas grandes a partir de coisas insignificantes. Ei, meu querido, minha querida, talvez na sua vida as esperanças tenham sido tão pequenas, talvez na sua vida a esperança tenha se esvaído, talvez na sua vida você não enxergue mais uma solução, talvez na sua vida você não veja perspectiva, mas em o nome de Jesus, com esta pequena fé que está no teu coração, será o suficiente, será o necessário para Deus fazer coisas extraordinárias na tua vida. Deus vai agir, o Senhor estará contigo nesta peleja, o Senhor estará contigo nesta peleja, o Senhor estará contigo nesta batalha, nesta luta. O Senhor pelejará por vós e vos calareis, e verás o livramento de Deus, e verás que o Deus dos céus está com as suas mãos estendidas. O povo de Israel passou, o Senhor operou um grande livramento, um mar se abriu, um vento oriental faz o mar se abrir, o Senhor faz o povo passar em terra seca. Mas preste atenção, porque houve também uma resposta para os inimigos, aqueles perseguidores, aqueles que perseguiam o povo de Deus, não ficaram impunes.
Vai nos dizer a palavra do Senhor, que Moisés agora estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornassem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. E o verso de número 27, no capítulo 14, diz: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Versículo 28, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. O livramento de Deus foi completo, a bênção de Deus foi completa, e o inimigo perseguidor não ficou impune, o Senhor também tratou dele. Meu irmão, em nome de Jesus, recebe esta palavra no teu coração, recebe esta palavra para a tua vida, meu irmão. Tenha ânimo, confia no Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis, porque já disse o Senhor que ia te abençoar, já disse o Senhor que ia fazer um milagre na sua vida, já disse o Senhor que estaria contigo todos os dias da sua vida. Espera, pois, do Senhor, anima o teu coração, levanta a tua cabeça, homem de Deus, mulher de Deus, levanta e olha, porque está vindo um grande livramento de Deus, está vindo uma grande livramento da parte do Senhor, a mão do Senhor está vindo ao teu encontro. Esta aflição que você está vivendo, esta aflição que o mundo está vivendo, que a igreja está vivendo, ela vai passar. Não desanime. Olha o livramento do Senhor, olha o Deus de Israel, que se levanta todos os dias e se coloca ao seu lado e diz: meu filho, eu estou contigo, não temas. Estas aflições são passageiras. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 18, ele nos afirma: porque para mim tenho por certo que as aflições deste presente século não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Estas aflições, estas lutas que nós vivemos aqui nesta terra, nem de longe elas se compararão com a glória que nos há de ser revelada. Deus tem algo especial reservado para a sua vida, meu querido, minha querida. Deus tem algo reservado. Meu irmão, não temas, não desanima. Olha para Cristo, que é o autor e consumador da fé. As aflições, elas vêm para provar a nossa fé. Talvez você está passando por um teste de Deus. Talvez a igreja mundial está passando por um teste de Deus. O coronavírus veio para provar a fé de muitos. A primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus nos diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Esta fé, ela deve ser provada. E então as aflições nos sobrevêm,
não é para nos causar tristeza, nem pânico, nem desespero, nem histeria alguma, mas a fé é provada como o ouro é provado no fogo. Está doendo a sua prova, está doendo a sua luta, suporta, meu irmão, porque esta luta vai passar. Suporta, minha irmã, você está sendo testada como ouro que é provado no fogo. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, verso 24, a palavra de Deus nos diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo não significa estarmos isentos das aflições da vida. O próprio Jesus, Ele nos afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu. Jesus está ao nosso lado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22, diz a palavra do Senhor, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não importa se por grandes ou por pequenas tribulações nós vamos passar, a igreja vai passar na terra. O que nos importa é estarmos convictos de que muito em breve, entraremos no reino que nos está reservado. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 3, diz a palavra do Senhor: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. A palavra do Senhor já nos adverte. A igreja de Cristo, ela passa por esta tempestade da Covid-19 com um comportamento diferente daquelas pessoas que não conhecem a Cristo, porque nós temos a certeza de que neste momento de aflição, de que neste momento de peleja, de batalha, de guerra, de tempestade, o Senhor já nos advertira que nós passaríamos por estas coisas, e nós já estamos vacinados com estas coisas, de sorte que o que nos faz estar tranquilos e sossegados não é o fato de estarmos recolhidos, não é o fato de estarmos dentro das nossas casas, não apenas isto, mas é o fato de sabermos que estamos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus nos diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranheis. Não estranheis, as provas estão inseridas no contexto da jornada cristã. O povo de Israel foi afligido, mas o Senhor os deu um grande livramento. Finalizo a palavra de Deus deixando o que está escrito em Romanos, capítulo de número 5, verso 3, que diz assim: e não somente isto, mas também
nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Meu irmão, minha irmã, devemos nos gloriar nas tribulações. Por que devemos nos gloriar nas tribulações? Porque nas tribulações nós temos a segurança de que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Guarda no teu coração a palavra do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. É tempo de estarmos firmados na palavra, é tempo de estarmos alicerçados na palavra, é tempo de confiarmos no Deus da palavra, esquecermos o Egito, deixar para trás tudo que ficou no Egito, toda a lembrança do Egito, e sabermos que o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Soberano e eterno Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, o Teu Filho, Tu és o Deus de Israel, o Senhor que proveu ao Teu povo um grande livramento, ó Deus, tirando o Teu povo da escravidão do Egito e provendo ao Teu povo, Senhor, o escape, dando ao Teu povo o livramento, Senhor, ao abrir, ó Deus, aquele mar, fazendo o Teu povo passar por terra seca, porque o Senhor é o Deus de toda a provisão. Senhor, eu quero pedir a Tua bênção agora sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que neste momento estão, ó Deus, nos assistindo, Senhor, que o Senhor estenda as Suas mãos sobre esta vida, sobre este lar, sobre esta família. Meu Deus, derrame a Tua bênção, Senhor, sobre aqueles, ó Pai, que agora estão aflitos, que estão em desespero, Senhor, que estão sem ter uma expectativa, uma esperança. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o Deus que nos livra e que nos guarda de todos os nossos inimigos. Senhor, derrame sobre a Tua amada igreja, Senhor, o livramento, a proteção. Derrama sobre o Teu povo, Senhor, a bênção, meu Pai. Alcança aquelas pessoas, Senhor, que foram atingidas, meu Deus, ó Pai, pelo coronavírus, Senhor. Que as mãos do Senhor possam alcançar esta pessoa, trazendo a cura, trazendo, Senhor, a restauração, confortando os corações, derramando, Senhor, o bálsamo glorioso do Espírito Santo. Pai bendito, nós suplicamos todas as Tuas bênçãos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos agora e para sempre. Amém. E graças a Deus.